Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Hoje nós vamos continuar, alguns boletins atrás a gente falou sobre oração, hoje a gente vai dar continuidade sobre oração eficaz. Eu queria falar com você sobre as orações de petição mais uma vez e deixar alguns versículos para você ir anotando sobre isso e eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Essa questão da resposta das orações tem sido um grande desafio para muitos crentes, alguns cristãos, por várias questões. Mas a essência dessas questões é fruto de ignorância, não necessariamente proposital, mas a falta de conhecimento é bem clara, né? Vai nos levar a um lugar de cativeiro, nós vamos perecer. E aí eu queria conversar um pouco com você, à luz das Escrituras, não o meu ponto de vista, não o que eu acho, mas o que Deus fala sobre a resposta de oração. Porque existem muitos mitos, existem muitas coisas que as pessoas falam, deixa solto isso e não amarra com as Escrituras. E hoje eu queria deixar bem ajustado com as Escrituras esse aspecto da resposta das orações. Em primeiro lugar, eu vou te dar vários textos sobre respostas de oração e a gente vai comentando um pouco. Então, fica afiado aí na Bíblia, abre a tua Bíblia ou liga a tua Bíblia, né, as Bíblias digitais, ou então anota e eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Ok? Vamos avançar? Evangelho de João, capítulo 14, vamos começar lá. João, capítulo 14, versículo 13 e 14, verso 13 e 14 do Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz, o próprio Jesus fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso é Jesus falando, João, capítulo 14, verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Propósito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu queria que você prestasse bem atenção a esses dois versículos que a gente vai ler do Evangelho de João 14, 13. Isso é o próprio Jesus falando. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não vejo aqui nenhuma orientação de Jesus aqui sobre o que você deve pedir. Isso a gente vai estudar daqui a pouco, mas primeiro eu quero que você entenda que o que Deus vai te responder é tudo. Tudo que você pedir, haverá uma resposta. Ele diz, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No verso 14, João 14, versículo 13, nós lemos agora, e lê mais uma vez, para você entender o que Jesus está falando. Se me pedirdes, verso 14, alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, isso é Jesus falando, não temos que tentar receber revelação do que já está revelado. Aceita como está escrito e ponto final. Agora, mas tudo, e quando eu pedi isso, e quando eu pedi isso é outro passo que a gente vai ver lá na frente. Mas ele diz tudo. Tudo que você pedir, isso farei em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Vamos ver mais outro texto? João, Evangelho de João, agora o capítulo 15, versículo 7. Ok? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então coloque no seu coração, na sua mente, tudo que você pedir, ok? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em João 15, 7. Coloca isso no teu coração e na tua cabeça. Ah, mas se eu pedir uma coisa errada. Ah, mas porque eu pedi e ainda não chegou. Isso a gente vai falar lá na frente. O primeiro passo, nós estamos caminhando no estudo hoje, no Boletim da Fé. De fato, falamos alguma coisa no outro sobre oração. Você pode procurar no YouTube, você vai achar lá. Pode te ajudar também.
Mas aqui a gente está caminhando. Primeiro passo é você acreditar que tudo que você pedir, há uma disposição de Deus de te dar tudo que você vai pedir. É isso que você tem que ter no coração. E não deixar ninguém, nem o diabo roubar isso de você. Quer dizer que tudo que eu pedir é. Se é ou não o que eu vou pedir é certo ou não, ou se eu pedi e porque não chegou, esses são outros pontos que a gente vai discutir. O que nós estamos implantando aqui são versículos dentro de uma contextualização. Não vou te dar um nem dois, vou te dar muito mais, de 4 a 5, 6, 7 versículos eu vou te dar, provando para você que o que você pedir, ele vai te dar. Agora, como pedir? Agora, pedir o que é certo e por que não chegou o que eu pedi, isso são outras ministrações e alguma delas nós vamos resolver nesse momento no Boletim da Fé. Tudo bem? Então vamos avançar. Verso 8, o Senhor diz, e que tudo que pedirdes o que quiserdes, e vos será feito. Estamos lendo João 15, 7. Verso 8 ele diz, nisto é glorificado o Pai. Irmãos, Deus não é glorificado quando você pede algo e você não tem. Deus é glorificado, Jesus deixa isso claro para a gente. Quando é que Deus recebe a glória? Não é na falta, mas é quando você tem. Deus não é glorificado na sua doença, Deus é glorificado quando você é curado. Deus não é glorificado quando você está perturbado ou sem uma resposta. Deus é glorificado quando você pede algo e Ele vai te proporcionar isso que você pediu. E outra coisa que é bem interessante, que você deve entender, é que às vezes nós estamos pedindo algo a Deus que já foi dado. Esse é outro tópico da oração que a gente precisa entender para desfrutar de uma oração eficaz, e uma oração eficaz na oração de petição. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que é dar fruto da videira? É acontecer o que acontece na videira, vai acontecer nas nossas vidas. Se o que acontece na videira vai acontecer nos ramos, nós somos os ramos. Então, os ramos vai dar o fruto do que acontece na videira. Jesus é a videira. Ou seja, o que aconteceu na vida de Jesus vai acontecer na nossa vida se a gente estiver ligado na videira. É por isso que Jesus disse, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você vai dar fruto, ou seja, suas orações serão respondidas. Deus vai te dar em meu nome, se você permanecer na minha palavra e eu permanecer em você, o que você pedir será feito. Nisto é glorificado o Pai. E quem é o Pai? É o agricultor. Ele é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, a videira libera algo para os ramos para que você possa dar o fruto. E nisto, quando você dá o fruto, que fruto? A resposta da sua oração chega, Deus é glorificado. Olha o versículo 16 desse mesmo capítulo. Verso 16, João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos concedo. Aí a gente já vai com 4 versículos bíblicos, provando para você que o que você vai pedir, tudo que você vai pedir, o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te conceder para que Deus, Pai, seja glorificado. Então, nós somos designados por Deus para ter as respostas de oração. Até porque a estrutura de autoridade que Deus criou na terra, que foi o homem, deu à luz a oração. Fez com que a oração surgisse. O propósito da oração é fruto da estrutura de autoridade que foi criada na terra, que foi delegada ao homem a autoridade para governar a terra. E aí Deus criou o meio de relacionamento com aquele que delegou a autoridade, que se chama oração. Então, pensando sobre isso, nós somos designados por Deus para ter resposta de oração. Designados por Deus para ter resposta de oração. Então, vamos avançar com isso. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Vamos ver lá. 1 João, capítulo 3, versículo
22. 1 João, capítulo 3, verso 22. Diz assim: e aquilo que pedirdes, dele recebereis. E aquilo que pedimos dele, recebemos. 1 João, capítulo 3, verso 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia! Então você já percebe que esse tudo que a gente vai pedir, ele começa a ser condicional. Mas Deus não quer que você peça o que Ele quer que você peça. Deus, Ele apenas coloca alguns parâmetros para que tudo que a gente vai pedir seja conforme o que Ele nos instrui. Não o que Ele quer, não o que Ele deseja, porque Deus não deseja, Deus é realizado. Deus não está precisando de nada, nós é que estamos precisando. Então, o que você quer? E aí você vai pedir, mas a Bíblia deixa claro, porque guardamos os seus mandamentos, aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia. Mas vamos enfatizar isso mais na frente, mas vamos seguir. Agora olhamos João capítulo 14, verso 13 e 14. Olhamos João capítulo 15, versos 7, 8 e 16. Olhamos 1 João capítulo 3, verso 22. E agora nós vamos ver João capítulo 16, versículo 23. Evangelho de João 16, 23. Estamos estudando. Está gostando desse estudo? Isso é bênção, irmãos. Eu não quero aqui como metralhadora começar a citar, mas eu quero estudar junto com você sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai, sobre oração eficaz. Evangelho de João, capítulo 16, verso 23, diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Jesus no 14 fala sobre isso, sobre pedir, tudo que você pedir em meu nome. Fala isso no capítulo 15 e no 16, 23, ele diz em verdade, é uma ênfase, em verdade, eu vos digo. Em verdade vos digo. O que, Jesus, que o Senhor nos diz? Verso 23 do capítulo 16 de João. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Mais um versículo onde Jesus não coloca o que você deve pedir, mas Jesus coloca como você deve pedir. Ele vula concederá, Ele vai te dar em meu nome. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vula concederá em meu nome. Oh, glória a Deus! No versículo 24, Jesus volta de novo, trazendo a ênfase nisso. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos cheios de versículos para resolver de uma vez por todas que o que nós pedimos, nós devemos acreditar que vamos receber tudo o que nós pedimos. Agora, vamos continuar sobre esses textos e eu sei que você vai ser abençoado. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Então, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre oração eficaz. Estamos falando sobre orações respondidas ou oração de petição. E o que temos que pedir? O que podemos pedir? Tudo. Mas tudo o quê? Tudo. O que você precisar, você tem que pedir a seu Pai, através do nome de Jesus. Então, já falamos alguns versículos aqui, estamos indo agora provando pelas Escrituras, caminhando com as Escrituras, para colocar de uma vez por todas que o que você pede, você deve receber no nome de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mas é tudo, será que é da vontade de Deus? Irmãos, ele disse tudo. E aí, essa parte, se é da vontade de Deus, ou se você pediu e não chegou, esses esclarecimentos nós vamos ver daqui a pouco, mais na frente. Mas, em primeiro lugar, você tem que acreditar, tudo que eu pedi,
Jesus, em nome de Jesus. Ele disse que iria me dar. Aleluia. Então, Marcos capítulo 11, verso 24, Jesus diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebestes e será assim convosco. Marcos capítulo 11, verso 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Oh, glória a Deus, muito bom sobre isso. Então, primeiro passo, tudo que nós pedimos, Ele vai nos proporcionar, tudo que nós pedimos. Agora, o que você precisa entender é como nós devemos pedir. Em primeiro lugar, nós vamos recapitular alguns textos que a gente acabou de ler, e aí a gente vai entrar como pedir e se realmente é tudo que eu tenho que pedir. Nós não podemos eliminar, porque Jesus já disse que era tudo. Agora, vamos ver o que Jesus diz de uma forma contextualizada para entender e desfrutar dessa janela aberta de tudo que eu pedi. E, de fato, em Filipenses, no capítulo 3, verso 20, que Deus vai nos dar infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas eu sei que você é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor e sabe, pastor, mas vamos pensar mais sobre isso. Não é tudo que Jesus quis dizer. Não, Jesus disse o que Ele queria dizer. O problema é que isso está impedindo você de chegar ao coração do Pai com confiança e dizer: Pai, eu quero isso em nome de Jesus. Eu preciso disso. Aí você fala: mas será que Deus gosta disso? Será que Deus não gosta? Jesus disse tudo. Agora, como é que eu consigo chegar ao coração do Pai e pedir tudo? Aí é que entra a grande, vamos dizer assim, o grande ponto. O ponto está aqui. Para você chegar diante do Pai, você tem que chegar através do nome de Jesus. E para você chegar através do nome de Jesus, você tem que permanecer em Jesus e as palavras dele, as palavras de Jesus permanecer em você. Porque Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai. Em João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele não era o caminho, ele é o caminho. Ele não disse: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, atualmente, ele é sumo sacerdote das nossas vidas. Hebreus capítulo 7, verso 25. O ministério de Jesus atual é interceder por nós, agora mesmo, diante do trono. Então, ainda hoje, nós vamos, através do nome de Jesus Cristo, ao coração do Pai, que vai nos responder à oração. Mas é tudo? Tudo. Mas esse tudo tem um caminho para você chegar nesse tudo. Você não chega primeiro com o tudo. Você pega o caminho para chegar no tudo. Vamos ver isso? João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Jesus, ele deixa claro. João 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Isso aqui é duas condições. Se você permanecer nele e as palavras dele ou os seus ensinamentos permanecerem em você. Se você permanece crendo no Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu permaneço em Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu me inclino aos seus ensinamentos através da sua palavra. Eu me rendo às suas palavras. Aí Jesus diz, depois disso, ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, pedireis o que quiserdes. Tudo o que você pedir em meu nome, meu Pai vai te dar. Meu Pai vai te dar. Jesus deixou isso claro, a gente já viu isso desde o início. A gente estudou sobre isso, mas agora a gente está chegando. Como chegar nesse lugar onde nós pedimos tudo e Deus nos dá? Como chegamos nesse lugar de oração,
nesse lugar da presença de Deus, ao ponto da gente pedir o que a gente quer e Deus dá. Permanecendo no caminho, permanecendo na palavra, permanecendo firme com o Senhor e inclinando os nossos ouvidos para os seus ensinamentos, inclinando nossos ouvidos para as palavras que Jesus tem dito para mim e para você. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Ele disse, em meu nome, o que você pedir, tudo que você pedir, em meu nome, o meu Pai vai te dar. Então eu e você precisamos entender. Número 1, Ele vai dar tudo que você pedir. Mas esse lugar que você pede tudo, esse lugar, ele tem um caminho. Que caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando permanecemos no caminho, nós vamos nos render às suas instruções, às suas palavras. E quando nós estamos no caminho, em Jesus, e nos rendemos aos seus ensinamentos, nós chegaremos num lugar e aí você pede tudo o que você quer mesmo. Aleluia. É impossível você permanecer no caminho e permanecer nas palavras e ir para um lugar que você vai pedir coisa errada. Aleluia. Eu espero que você tenha entendido isso. É impossível você estar no caminho chamado Jesus Cristo e deixar a palavra dele moldar a sua vida, alinhar o seu coração com o propósito profético de Deus para a sua vida aqui na terra e chegar lá na frente e pedir coisas erradas. Não deixa o diabo roubar as tuas petições. Não deixa o diabo roubar os teus sonhos. Não deixa o diabo impedir você de pedir ao seu Pai aquilo que você precisa. Não deixa esse engano chegar. É tudo, mas esse lugar você só vai chegar lá através da oração. Então, voltando novamente, em 1 João, capítulo 3, verso... Nós falamos um pouco sobre isso na última boletim, um boletim da fé que eu fiz anteriormente sobre oração. Falamos um pouco mais sobre isso, mas eu estou enfatizando esse tópico, estou enfatizando alguns versículos para que você entenda e isso caia por revelação dentro de você. Então, 1 João capítulo 3, verso 22 diz, e aquilo que pedirdes dele recebemos, e aquilo que pedimos dele recebemos, e aquilo que pedimos dele, recebemos. Aí ele vai dizer por quê. 1 João 3, 22. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia. Então eu e você estamos sendo convidados pelas Escrituras para ir para um lugar onde a gente pede tudo o que a gente quer e recebe do Pai. De fato, vamos receber do Pai tudo aquilo que a gente pede e ainda assim Deus é glorificado. Tudo mesmo? Tudo. Mas existe algo que te leva para esse lugar onde você pede tudo. Existe o caminho, não um caminho, o caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse, se você permanecer em mim, no caminho, na verdade, aleluia, e as minhas palavras permanecerem em você, os meus ensinamentos, o que eu estou te ensinando, se você aceitar, você vai para um lugar, uma plataforma que eu te dou, de tudo aquilo que você pede, o Pai vai te dar, porque é impossível você permanecer em Jesus no caminho e permanecer sendo ensinado pela palavra dele e vai para um lugar onde você vai pedir alguma coisa fora do propósito ou qualquer coisa errada. Você não vai conseguir, nem que você queira, você não vai conseguir pedir nada errado, porque você vem do caminho transformador que é Jesus Cristo. Você vem desse caminho cheio de glória, cheio de poder, cheio de unção. Você vem de uma palavra que é transformadora. Quando essa palavra vem, renova a nossa mentalidade para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Romanos 12, verso 2. Então, quando nós mudamos, não se amolde ao sistema desse mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos. Se a Bíblia acabasse aí, ficavam pensando, como eu posso ser transformado? Como eu posso ser transformado? Como eu posso mudar a minha vida?
renovando a mente. Não pensamos mais como pensávamos. Depois que nascemos de novo, nós temos um outro tipo de pensamento. Falamos diferente, andamos diferente, temos atitudes diferentes. E é por isso que nós somos gerados de Deus para ser a sua imagem e semelhança através de Cristo Jesus. Fomos gerados de Deus como primícias da sua criação, segundo o seu querer. Fomos gerados por Deus como primícias da sua criação. Tiago capítulo 1, verso 18. Então esse lugar que você chega diante do Pai com liberdade, com confiança, com ousadia, intrepidez, é porque você veio pelo caminho. E esse caminho não é qualquer um que entra. Esse caminho é aquele que se rende não somente à salvação, mas o senhorio de Jesus. Fora do senhorio de Jesus, nós vamos pedir um monte de lixo, um monte de coisa só para alimentar o nosso ego. Mas no senhorio do Senhor, nós vamos ser influenciados pela palavra ao ponto de pedir somente aquilo que está dentro do propósito de Deus. Então eu creio que você foi abençoado. São textos que estão aqui, poderíamos falar mais sobre isso. Eu quero só fechar aqui, eu acho que tem um tempinho mais ainda. Eu vou para 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele. Uma confiança. Que confiança é essa que eu tenho para com o meu Pai? É que se pedirmos alguma coisa, aí aqui diz, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que temos que pedir a Deus? Tudo. Mas Ele diz aqui, segundo a vontade. Irmãos, Deus não precisa de nada. Não é a vontade de Deus, é conforme a sua vontade. É segundo ou proporcional à vontade dEle. Não é Deus, Ele não quer que você peça isso. Ele quer que você peça segundo a vontade dEle. E como é que eu peço segundo a vontade dEle? Através do nome, através do caminho que é Jesus Cristo. Nós não podemos ir até Deus sem o caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, entenda isso. Eu creio que o Espírito Santo está me ajudando a te trazer uma revelação sobre isso. Porque às vezes as pessoas, pastor, mas às vezes eu fico confuso com essa coisa. Não, a palavra de Deus nunca deixa você confuso. Ela esclarece e traz entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130, a entrada da palavra de Deus traz luz e esclarece. O que a palavra de Deus faz? Ela mostra a confusão que já estava. Então limpa isso aí, pega essa palavra, aquilo que eu pedi, essa é a confiança que eu tenho. Que se eu pedir algo segundo a vontade de Deus, ou seja, conforme Ele me instruiu, Ele não está desmanchando o que Jesus disse. Olha, você só tem que pedir essa garrafa, você só tem que pedir para ser curado, você só tem que pedir isso se Deus quiser. Não, irmãos, isso é tolice. Jesus disse tudo o que você pedir. Por que eu vou ser atendido? Porque eu guardo a sua palavra, eu guardo os seus mandamentos. Nós lemos isso, irmãos. Permanecemos nele e permanecemos na sua palavra. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nós lemos isso, 1 João 3, 22. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Essa é a forma, essa é a vontade de Deus. Aquilo que pedimos, aquilo que eu peço, não é o que Deus pede, é o que eu peço, segundo a vontade dele. Como é segundo a vontade dele? Permanecer no caminho e permanecer com as suas palavras, fazendo o que lhe agrada, guardando os seus mandamentos, como a gente bem estudou. Que o Espírito de Deus seja o agente disso que eu estou falando ao teu coração. Esta é a confiança que temos para com o Senhor. João diz aqui, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, não é o querer, não é o que Deus, não é aquilo que Deus pede, é aquilo que nós pedimos, mas segundo a sua vontade, no seu caminho, guardando as suas palavras, permanecendo no caminho, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia, jamais vamos pedir algo fora do propósito profético de Deus para a nossa vida. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia, Deus vai te ouvir se você for pelo caminho, o caminho que é Jesus. Deus vai te ouvir se você guardar as suas palavras. Ele vai te ouvir. E no verso 15 diz, e se sabemos que Ele nos ouve, porque estamos no caminho e guardamos a sua palavra, estamos certos
Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento desse estudo da palavra. Espero que você tenha sido abençoado e vamos avançar. Pastor, eu preciso entender mais. Ouça 5, 10, 15 vezes e pega essas referências, vá colocando dentro de você e deixe Deus construir dentro de você o caráter dele dentro de você. Você vai conhecer mais da bondade do Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmos 34, versículo 8. Que Deus te abençoe, shalom, e até o próximo Boletim da Fé.